Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nossos estudos a respeito do direito do consumidor. Para lembrar para vocês aqui, a primeira aula nós falamos da relação de consumo, ok? A segunda aula nós falamos dos direitos básicos do consumidor, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos da personalidade, indicamos aqui direitos básicos mais importantes. E na última aula fizemos uma introdução à teoria da qualidade, seria nossa aula 3. Falamos da questão da proteção à saúde e segurança do consumidor. Deixa eu aproveitar esse roteirinho aqui para a gente poder seguir no nosso assunto. Basicamente, nós trabalhamos aqui com a questão dos produtos de periculosidade, dentro da chamada teoria da qualidade. Então, para relembrarmos aqui, falamos que, em regra, todo produto ou serviço que é colocado no mercado, ele não pode colocar a vida, a saúde e segurança do consumidor e nem das pessoas que estão na sociedade em risco. Se isso ocorrer, ele é um produto ou um serviço aí passível de o que a gente vai chamar de defeito. Ok, então nós vimos aqui que essa é a regra. A regra é todo produto ou serviço colocado no mercado, ele precisa ser seguro, ele precisa estar dentro dos padrões de qualidade que o código exige. Mas existe a possibilidade, com relação ao risco e à periculosidade, de 3 situações acontecerem. O primeiro é o produto ou serviço que a gente vai chamar de periculosidade inerente. É aquele que é perigoso, ele tem um risco, ele tem uma nocividade, seja fruto da sua natureza, seja fruto do seu uso, da fruição, que é o que está no artigo 8º, né? Os produtos e serviços colocados no mercado não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais ou previsíveis. Então, o produto ou serviço com perigo inerente ou periculosidade inerente, ele é normal e previsivelmente perigoso, nocivo. Exemplos são vários, né? A faca, um fogo de artifício, uma cerveja, um cigarro, bebidas alcoólicas de todos os tipos, sei lá, um isqueiro. Você tem inúmeras possibilidades aí para falar em um produto ou serviço com perigo, né? Vamos pensar em serviços aí, um bug jump, sei lá, um salto de paraquedas. Vários exemplos aí, esses brinquedos de parque de diversão, vários exemplos aí em que você tem um perigo inerente ali àquele determinado produto ou serviço. Ok. Mas existe também o produto que tem a periculosidade adquirida, que é o que a gente vai chamar de produto com defeito. Ele pode ser um defeito de criação, concepção, né? Criação ou concepção, como sinônimos, de fabricação ou produção e de informação. Quando é um produto que deveria ter uma informação ali a respeito do seu uso, ou do seu risco, ou da forma de utilizá-lo, e ele não tem. Então ele passa a ser um produto ou um serviço defeituoso pela ausência da informação de cuidado ali. Beleza. E nós vimos também que existe o produto de periculosidade ou serviço de periculosidade exagerada, que é aquele que tem um defeito por ficção. Ele jamais poderia ter sido colocado no mercado, porque mesmo que ele tivesse todas as informações, que o consumidor cumprisse o know-how ali, o passo a passo de utilizar ele, ele continuaria colocando a pessoa em risco ou causando dano, né? Os exemplos que eu dei aqui, que a jurisprudência trabalha, é um brinquedo que a criança vai sufocar, não tem como, independentemente da forma como você expõe ali como será feito o uso do brinquedo, tem esse risco da criança se sufocar. E o outro exemplo é até de uma jurisprudência, de um produto que, se eu não me engano, desentupia pia, mesmo a mulher usando todos os cuidados, né, uma luva, enfim, ela acabou tendo danos, sofrendo dano nas mãos. Então esse seria o tipo de produto que a gente vai chamar de periculosidade exagerada, e ele jamais poderia ser oferecido no mercado. É aquele produto que está fora da possibilidade de você colocar ele no mercado. Aí eu falei para vocês que esse seria o tipo de produto ou serviço, né, que enquadraria aqui no artigo 10, onde fala o seguinte: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe, ou mesmo que deveria saber, apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à segurança e à saúde das pessoas. Ok. E aí nós falamos das consequências. Uma das consequências, se houver dano, indenização. Isso aqui é a própria ideia de responsabilidade civil, que é o assunto da nossa próxima matéria. Mas o assunto de hoje é esse aqui, ó: retirar o produto ou serviço do mercado por meio daquilo que nós chamamos de recall, ou chamamento, né, como os autores dispõem aí. Isso junto com ampla informação à sociedade, sob pena de cometer o crime do artigo 64, e lembrando que, se o fornecedor não fizer esse recall, caberá ao Estado promovê-lo.
Então a gente vai estudar hoje o recall, que pode ser conhecido também como chamamento. E onde está essa figura do recall? Ela está no próprio artigo 10, que a gente estava estudando aqui. Vejamos. O artigo 10 está falando que o fornecedor não poderá colocar no mercado nenhum produto ou serviço que sabe ou deveria saber ter um alto grau de nocividade ou de periculosidade. Ok. E aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte. Vamos copiar ele para cá. Diz o seguinte. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, ou seja, o fornecedor que percebe que o produto tem um defeito, como nós falamos lá em cima, uma periculosidade que seja exagerada ou que seja adquirida, as duas possibilidades, ele pôs ele no mercado e depois disso ele percebe que existe um perigo ali. Seja pela fabricação, seja pela concepção, seja pela informação, é irrelevante qual tipo de defeito que teve. Então, se ele colocou no mercado e ele descobre depois que tem um defeito, ele deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades e aos consumidores. Mediante o quê? Os anúncios publicitários. É aqui que está a figura do recall. O que é esse recall, portanto? O recall nada mais é do que um anúncio publicitário que vai ter como objeto, como objetivo, finalidade, chamar os consumidores que adquiriram aquele produto ou que estão usufruindo daquele serviço para ou devolverem, entregarem ou para passar por um processo de manutenção, né, vamos dizer assim. Então, recall, a gente poderia colocar aqui como conceito, é a prática de anúncios publicitários. Anúncios publicitários. E é aqui por isso que é conhecido como chamamento, que visa informar e solicitar aos consumidores que possuem ou utilizam produtos ou serviços defeituosos para promoverem a manutenção, devolução ou troca desses bens, desses produtos ou serviços, desses itens ou desses objetos, vamos colocar assim. Então é a prática de anúncios publicitários, por isso a ideia aqui de chamamento, que visa informar e solicitar aos consumidores que possuem ou utilizam produtos e serviços defeituosos a promoverem, que visa solicitar aos consumidores a promoverem a manutenção, devolução ou troca desses objetos. Basicamente o fornecedor descobre que aquele produto ou serviço ele tem um defeito, ele vai aos meios de comunicação por meio de anúncios publicitários e faz o chamamento, ele faz a solicitação que as pessoas que têm aqueles produtos ou utilizam aquele serviço ou tomem cuidado, porque verificou-se aquele tipo de risco ali, ou seja, prestando informação, ou vão até uma determinada loja ou uma determinada empresa ali que tenha relação com o fornecedor para promover a manutenção, como acontece, por exemplo, com carros, né? O carro tem um recall lá, descobriu-se um defeito no freio do veículo. Vamos pensar que o Golf, tem uma mola do Golf que quebra, então a Volks faz o recall e fala, vá até qualquer concessionária para você promover a troca dessa mola. Tira a mola que quebra, coloca uma mola que tem uma qualidade que se espera. Ou para você ir lá e devolver, como ocorreu com o Galaxy Note S7, você devolvia, né, a Samsung te dava o dinheiro de volta, ou mesmo para você trocar. Se eu não me engano, a Samsung ela dava essa possibilidade também. Você entregava lá o celular e podia pegar um outro, inclusive o modelo mais recente, que não explodia, né? Então essa é a ideia por trás do recall aqui. É aquele anúncio publicitário que chama os consumidores que têm produtos ou serviços defeituosos para evitar que aquele dano ocorra, né? Como se fosse um correr atrás do dano que pode ser provocado. O interessante é que esse recall aqui, ele passa, antes de o recall ocorrer efetivamente, existe todo um cálculo de custo-benefício
Isso, obviamente, as empresas não revelam, mas elas avaliam se vale a pena ou não recolher aquele produto ou serviço. Como que é o cálculo? Eles fazem a análise de qual que é o risco, por exemplo, de um carro quebrar a mola e morrer pessoas, e qual que é a indenização média que os tribunais de justiça eles dão aos consumidores nesse sentido, e verificam qual que é o custo de pegar todos esses carros e trocar as molas, né? Como ocorre lá no filme Clube da Luta, né? Então, uma cena que o Brad Pitt ele tá lá com o carro todo queimado, com corpos carbonizados, ele tá lá com uma pranchetinha fazendo o cálculo se valia a pena não fazer o recall daquele carro que pegava fogo. É mais ou menos isso. Quando tem o recall, portanto, é uma demonstração de que esse cálculo já foi feito e que existe um risco muito maior. Existe um risco muito maior do consumidor sofrer o dano do que o prejuízo que a empresa terá para promover toda essa troca, essa manutenção, enfim. Então, o parágrafo 1º fala, né, que os fornecedores devem comunicar às autoridades, devem comunicar aos consumidores, e vem logo em seguida o parágrafo 2º, e diz o seguinte, vamos copiar ele aqui. Ele diz que os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor. Isso aqui é interessante, porque na teoria os chamados de recall, eles teriam que ter exatamente o mesmo padrão de impacto e a mesma, vamos pensar assim, qualidade, criatividade do anúncio publicitário em si. Então, se você tem lá, vou pegar um exemplo aqui, o Jeep Renegade. Você pega a publicidade, na verdade, do Jeep, aí tá lá um carro andando na praia e tal, a música no fundo, aquela publicidade bem feita, bem elaborada, com várias sensações ali que despertam no consumidor a vontade de adquirir. Aí quando o Renegade vai para o recall, eu sei que alguns modelos eles têm um problema que trava o piloto automático ali na velocidade. O recall é assim, atenção, aí tem uma tela toda azul, né, passando na TV. Os consumidores proprietários do veículo Jeep Renegade, chassi entre tal e tal, fabricados no ano tal. É aquela que a gente vai chamar aqui de contra-propaganda, né? A gente pode colocar esse termo aqui que costuma aparecer também, contra-propaganda. Apesar de propaganda não ser o termo correto, mas pode aparecer para você numa prova aí. Essa contra-propaganda, na teoria, ela deveria ter exatamente o mesmo padrão de chamar a atenção do consumidor, de alertar ele, como tem a publicidade que quer vender. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim que funciona. Geralmente essas chamadas de recall, elas são bem xoxas mesmo, sem graça, mas só uma mensagem ali, atenção, consumidores, enfim, desses produtos e serviços de tipo X, Y, Z, só alertando para que eles possam procurar o fornecedor ali para fazer manutenção, devolver ou trocar. Hoje em dia, a internet ela acaba sendo uma ferramenta aqui também, né? Então veja que o próprio código, o nosso código é de 1990, nem tinha internet, mas ele fala aqui na imprensa, né? Então acaba sendo um conceito muito amplo, deve veicular em todos os meios de comunicação, vamos dizer assim, inclusive do airbag que solta a lança, como eu falei para vocês na última aula. Até pouco tempo ele aparecia no site do G1, né? No site da Globo aparecia lá, se você tem um veículo X e tal. Eu sei que algumas empresas, como por exemplo a Toyota, ela já chegou ao ponto de designar alguns funcionários para andarem na rua procurando os carros que tem o recall e que a pessoa não fez. Então foi até um aluno meu me contou uma vez que ele tem um Corolla e ele estava na loja dele e chegou um funcionário da Toyota e falou, aquele veículo lá é seu, não é? E tal, chamou o nome dele. Ele falou, não, porque a gente tem um recall, a gente queria perguntar se pode levar o carro lá na oficina, demora 40 minutos para fazer a troca e tal. Ele falou, pode, não, sem custo nenhum e tal, a gente deixa o carro aqui para você daqui a pouco e tal. Então, essas são as chamadas práticas de recall, né? O que mais que a gente precisa ver aqui? Está no parágrafo 3º, que diz o seguinte: sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços, a saúde ou segurança dos consumidores, a União, o Estado e o Distrito Federal, os municípios, deverão informá-los a respeito. Então, basicamente aqui, a ideia que nós falamos lá atrás é que, a partir do momento em que as autoridades elas têm conhecimento de um produto com defeito, né? A gente vai colocar aqui
periculosidade de produtos e serviços de saúde e segurança, lembrando que isso é um defeito dos consumidores, elas deverão informar a respeito e, como eu falei, se o fornecedor não fizer o recall, os anúncios publicitários, a contrapropaganda, o Estado ele tem o dever de fazer e, obviamente, as expensas do fornecedor posteriormente. Como eu falei para vocês, a gente viu na Operação Carne Fraca. A BRF ela não fez o recolhimento daquelas carnes ali que estavam com papelão, enfim, que estavam com defeito, que colocavam as pessoas em risco. E aí órgãos como o Procon, a Anvisa, fizeram o recolhimento desses produtos, tiraram eles do mercado e, obviamente, isso depois veio com um custo para a empresa que deveria ter feito, né? O que é um ponto importante para a gente falar do recall aqui, uma informação até relativamente recente. No ano de 2019, no ano passado, o Ministério da Justiça ele expediu uma portaria determinando o seguinte, que era um problema muito grande. Inclusive, na verdade, são dois pontos aqui que a gente tem que tratar. De veículos, o número de carros, né, e motos também com recall, com problemas, com defeitos que colocam a vida, saúde e segurança dos consumidores e das pessoas em risco, tem crescido bastante. E o que acontece? Muitas vezes as empresas elas fazem esse chamamento, fazem os anúncios publicitários, as contas propagandas, e os consumidores não estão nem aí. Eles não aceitam, não aderem, não correm atrás de resolver esse problema. E aí qual foi a ideia? O Ministério da Justiça ele criou uma portaria dizendo o seguinte, a partir da chamada, então vamos imaginar que hoje, sei lá, a Honda faz um recall do Honda Civic chamando para fazer uma determinada manutenção num item do freio lá. A partir desse chamamento, o consumidor terá um ano para promover aquele determinado manutenção ou a troca, ou enfim, o que é recomendado pelo recall. Se ele não fizer isso no carro, no outro ano, ou seja, passado um ano desse chamamento, vai constar lá no documento do carro com pendência de recall, número tal, tal, tal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é forçar o consumidor a procurar resolver esses problemas que vão ser designados no recall. O que acontecia muito era os consumidores faziam pouco caso e, ao mesmo tempo, as empresas, as fabricantes, as concessionárias ficavam, às vezes, de mãos atadas daquele sujeito que, por exemplo, não faz a revisão ou não faz as manutenções em concessionárias. Porque quando você faz a revisão na concessionária, na maioria das vezes eles nem te avisam. Tem um recall lá, eles já fazem tudo às custas da empresa, tá aqui as expensas do fornecedor. Então vamos imaginar que tem um problema no freio, eles vão lá, trocam, faz toda a manutenção que devia ser feita, não te cobra nada, mas ao mesmo tempo cumpre aquele recall que tem uma determinação para ser feito. Quando o sujeito não leva o carro às concessionárias, as representantes da fábrica, não tem como o próprio fornecedor que fabrica correr atrás desse sujeito, né? Ficava difícil, até porque geralmente as empresas tinham acesso somente ao nome do dono do primeiro dono do carro, né? O cara vendia o carro e ele ficava perdido aí, não sabia quem procurar para fazer exigir que ele fizesse esse recall. Aí, com essa portaria do Ministério da Justiça, de certa forma forçou o consumidor. Se o cara não fizer o recall no período de um ano depois que vem o chamamento, e agora esse chamamento ele é feito, como eu disse para vocês, em outros meios de comunicação, né? Você entra, por exemplo, em sites como da Honda, da Volkswagen, da Chevrolet, tem lá uma áreazinha que é a área do recall. E aí você consegue ver lá todos os veículos, o ano, modelo, chassi, que tem um chamamento lá qualquer para poder fazer manutenção que se diz necessária. Se o consumidor não fizer no prazo de um ano do chamamento, o outro ano, o ano subsequente, vai constar lá, óbvio que tem todo um sistema que vai gerir isso aí, dos Detrans, com as concessionárias, com o Ministério da Justiça, pelo sistema de proteção do consumidor ali, vai constar no documento lá embaixo, na área de observações, que existe um recall pendente daquele veículo ali. Então essa alteração foi legal, foi importante para forçar os consumidores, né, a resolver aquele problema e, consequentemente, evitar um dano, evitar um risco aí que pode se expor. Outro ponto interessante é o seguinte questionamento. Existe um recall, foi feito o chamamento, o fornecedor falou para o consumidor ir lá, por exemplo, vamos pegar o caso do Golf aqui, e trocar a mola. O consumidor não está nem aí, não vai, não faz essa troca e, de repente, ele se acidenta. Por que ele se acidenta? Porque a mola do carro quebrou. E a discussão que se diz que se faz.
Será que o fornecedor continua sendo responsável? Porque vejam, no meu exemplo aqui, o cara estava com um carro, ele sabia que existia o recall, mas ele não fez, e ele sofreu um acidente, ele sofreu um dano, porque aquele veículo quebrou a mola, assim como o recall havia avisado a ele que ele tinha que trocar porque ia quebrar. Será que o fornecedor ele tem ainda assim o dever de indenizar aquele dano que o sujeito sofreu? E aí o STJ ele oscilava, tinha decisão falando que sim, tinha decisão falando que não. E aí para dizer para vocês que a posição predominante era que sim, o fornecedor ele continua sendo responsável. Por quê? Porque lá atrás, quando ele colocou esse produto no mercado, ele deveria ter tido o cuidado de não expor as pessoas a esse tipo de situação. Então veja, o recall ele não é uma forma do fornecedor lavar a mão. O recall ele é uma ferramenta para que o consumidor não sofra o dano. Então o recall ele é para o consumidor, não é para o fornecedor. Ele serve para o consumidor se prevenir de danos que o fornecedor depois descobre que ele pode sofrer. E o fato de ter recall e o consumidor não fazer esse recall não vai eximir o fornecedor de responsabilidades pelos danos que o consumidor sofrer, ok? Na verdade, o que o STJ tem decidido é que depende da situação. Se ficar patente, vamos pensar aqui, por exemplo, que o cara leva o carro na concessionária e falam para ele que tem um recall, que ele tem que fazer e tal, o cara fala que não quer fazer, não deixa fazer de forma alguma. Aí você já tem uma espécie de má-fé do consumidor que está fazendo pouco caso com aquilo que seria a sua segurança, né? Mas obviamente que na maioria das vezes o que acontece é a pessoa sofre o dano, tem o recall, mas ela nem sabia que tinha esse recall, porque, como a gente sabe, muitas informações na nossa sociedade hoje em dia, e às vezes é muito pertinente você pensar que o sujeito não ficou sabendo que tinha que fazer aquele recall, né? Apesar de que agora você verifica, principalmente na questão dos carros, maior preocupação das empresas em fazerem essa divulgação, né? Geralmente eles mandam e-mail, ligam para a pessoa, porque eles têm um registro, né? Desde que você vá a uma concessionária, eles têm lá todos os seus dados e eles sabem que você é dono daquele veículo. Pelo menos a princípio, eles conseguem ter um contato com você, seja ligando, e-mail, enfim. Então, em resumo, é isso. Recall, um procedimento importantíssimo aqui. É basicamente essa contra-propaganda seguida das práticas de resolver o problema e sempre relacionado a um produto ou um serviço com defeito, ok? Há pouco tempo aconteceu no Brasil um recall de um remédio, enfim, a gente vê esses casos acontecendo com mais frequência. Beleza? Então, nosso assunto era esse. Espero que você tenha gostado da aula. Tiver, dar uma curtida aqui. Tiver conhecimento de um amigo, um colega, uma amiga que está estudando aí que pode se beneficiar desse conteúdo, dá uma compartilhada aqui. E a gente volta na próxima aula com o tema mais importante da nossa disciplina, que é a responsabilidade civil. E vão por mim, sempre cai uma questão no OAB desse assunto. Então é um tema que a gente tem que estudar ele com bastante cautela. Beleza? Valeu, até mais!